ele havia ficado fora da cidade, lutando com tribos e demonstrando suas tremendas habilidades como general e administrador. E para o desalento dos seus adversários políticos, ele tinha vários adversários políticos em Roma, e o tempo que ele passou em Gales, César voltou mais poderoso para Roma. O pessoal, os adversários pensando que ele ia ser morto lá nas batalhas, ele vem mais poderoso. E aí o Senado romano ordenou que ele voltasse para casa, para Roma, e ele sabia que os inimigos estavam procurando destruí-lo, e para voltar para casa ele tinha de atravessar o rio Rubicão e deixar seu exército leal na outra margem do rio para poder atravessar. Não podia atravessar com o exército. Mas ele sabia que deixando o exército e entrando em Roma, só ele seria facilmente preso e morto pelos seus inimigos senadores. E aí, contra a ordem dos senadores, ele faz com que o seu exército atravesse o rio. Ele toma a decisão contra o Senado, e eles atravessam o rio Rubicão e entraram em Roma. E quando eles perceberam que ele vem com todo o seu exército, aí eles fogem. Então aqueles senadores fogem de Roma, e durante 2 meses ali ele elimina todos os seus oponentes. Mas ele precisou de tomar essa decisão de atravessar o rio Rubicão. E aqui no Evangelho de João, Jesus, com suas afirmações, ele vai provocar os seus inimigos, e dali não tem mais volta. Com as suas afirmações. E a gente vai ver ali, lá em João capítulo 5, vamos ler do versículo 19 a 23, quem pode ler? Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Bom dia. Bom dia. Acho que é teu vídeo, Vamos até o livro novo aqui. Lendo o Evangelho de João, do capítulo 1, até antes do versículo 19, nós vimos Jesus se relacionando com pessoas, curando pessoas, confortando os espíritos inquietos, conduzindo eles à vida. Ele curou um paralítico no capítulo 5, nós vimos aí aquele homem com 38 anos
enfermo, e Jesus o curou. E agora Jesus faz afirmações, né? E Jesus está atravessando o Rubicão aqui, tomando decisão que vai levá-lo à cruz, né? Pelas suas afirmações, ele já vai instigar os inimigos, né? A ira, o ódio, a inveja, e eles vão procurar matá-lo. E ele alega que ele e o Pai eram um, né? Ele era um com o Pai. Já viu aí como são parecidos muitas vezes pai e filho, tendo a mesma voz, ou mãe e filha, né? Olhando para Amanda, vejo Cida, né? E assim, tem vezes se você vai no telefone e liga para alguém e o filho atende, você quer falar com o pai, muitas vezes a voz você pensa que né, é o pai. Apesar das igualdades, né, temos diferenças, mas no caso de Jesus aqui, né, ele é igual ao Pai. Então quando ele fala que Deus é Pai, né, ele está se fazendo igual a Deus. Então os judeus não só ali estavam com raiva de Jesus porque ele curou no sábado, quebrando a tradição, como agora essa afirmação, né, de que ele Deus é o seu Pai, né, fazendo-se igual a Deus, né? E aí o relacionamento que Jesus falou entre ele e seu Pai possui todas as semelhanças da relação entre um pai e filho, sem as diferenças que naturalmente, né, esperaríamos. Entre Jesus e o Pai não há essa diferença, né? Então ele faz essa declaração aqui. E aí a gente pode ver aqui, a gente não leu o 18, no 5,18 diz: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então quando Jesus ali diz que Deus é seu Pai, ele se faz igual a Deus. Quando ele diz que aqui está o Filho, Deus fala, esse é meu filho, também isso quer dizer que ele é igual a Deus, nessa singularidade. Eugênio, deixa eu só, fazer um comentário aqui. Você vê que, mas era coisa da cultura do judeu, né? Porque assim, na nossa cultura, eu posso falar que sou igual ao meu pai, mas isso não é muito relevante no mercado, né? Mas na época dos judeus, quando falava que era igual ao pai, ele podia fazer tudo que o pai fazia. Era assim, né? Por exemplo, qualquer um, né, fosse falar, eu sou filho de fulano, ele poderia assinar documentos e fazer negócio no lugar do pai. Não era isso que tinha na cultura dele? Porque hoje não é assim, né? Eu não posso assinar um documento pelo meu pai. Mas o pai tem de autorizar, de qualquer forma ele não pode só chegar e dizer. Sim, né? Meu pai tem que autorizar. Ele tem um selo, alguma coisa, né? Não, hoje se o pai passar uma procuração, né, você pode fazer, né? Você é maior de 18, então você pode, nesse sentido, passando uma procuração, pode fazer né, tudo lá no seguro lá que minha mãe deixou para o meu pai e meu irmão. Então meu irmão pegou a procuração, onde ele faz tudo, até recebe dinheiro. E aí ele não precisou mais ir lá estar diante do juiz, nem fazer mais nada, porque ele já passou a procuração por todos os poderes, até de receber o dinheiro, e aí ele não precisava mais nem ir, como realmente nem foi. E tudo ali, que está ali dentro os valores e tudo, o meu irmão ficou ali, só ele, e conduziu aquilo. Então nesse sentido,